conheci no âmbito da família, nas relações, né, de sociabilidade ali no interior do Ceará, e que ao longo da minha trajetória como estudante eu nunca tive aulas de literatura de cordel, né? Nem na pré-escola, nem no ensino médio, em nenhum espaço. Então, para mim, cordelirá é me expressar. Eles me fizeram um desafio que se eu escrevesse um cordel falando ali da Feira de São Joaquim, do trabalho dos fiscais e o conflito com os feirantes, eles comprariam 100 folhetos. E isso muito me animou. Porque faz parte da literatura de cordel o processo completo de editoração e de venda, né? Eu me senti pela primeira vez feliz por ter algum retorno econômico com a poesia que eu fazia. O folheto de cordel que o povo tanto aprecia, do singelo menestrel à mais nobre academia, do macho foi monopólio, do europeu foi espólio, do nordestino alforria. Desde que chegou da França, Espanha e Portugal, recebido como herança de caravela ou nau, o homem o escrevia, fazia, venda e lia em feira, porto e quintal. Se agora a gente vê mulher costurando rima, é necessário dizer que de limão se fez lima. Hoje o que é limonada foi água podre, parada, salobra com lama em cima. Aquilo que acontecia em outras esferas, né, também acontecia na literatura de cordel. Então as mulheres não tinham acesso à educação, portanto não escreviam, não liam, e as poucas que escreviam e liam não ousavam publicar com seu próprio nome. Aí a história vem trazer, né, o primeiro cordel no Brasil que acaba sendo lançado com um pseudônimo de um homem, né? O jumento que entrou na faculdade. Houve um tempo no mundo em que os bichos falavam, usavam terno e gravata, de automóvel andavam, exerciam profissões, viajavam de aviões, no mundo eles mandavam. Fizeram a revolução, instituíram o poder, deputados e senadores, foi preciso eleger presidência da República e defensoria pública para todos defender. Mas nem todos os animais tinham tratamento igual. Uns comiam muito açúcar, outros só comiam sal. Eram apenas engordados para serem escravizados como trabalhador braçal. Os bichos ambiciosos comandavam o governo. Rato, raposa e cobra roubavam com muito zelo, desviando grandes verbas, tirando o ouro das serras, sem usar de meio termo. Os bichos mais valentões comandavam as indústrias. Onça, galo e cachorro agiam com muita astúcia. Na mente dos operários, o trabalho era um calvário, todos sentiam angústia. Os bichos conversadores comandavam a imprensa. O macaco e o papagaio tinham uma vida tensa, um pula de galho em galho, o outro tem ato falho, muito fala e pouco pensa. E assim eles viviam como se fossem humanos, com intriga e violência, sempre debaixo dos panos. Os animais mais pacatos, que viviam pelos pastos, não percebiam os enganos. Foi numa manhã de chuva, enquanto comia capim, que o jumento percebeu que sua vida era ruim. Olhou para o céu e pensou: será que o Criador está com raiva de mim? Trabalho todos os dias e nada recebo em troca, a não ser capim molhado e chicotada nas costas. Depois sou trancafiado num curral encurralado, fedendo a mijo e bosta. Quero uma vida melhor, igual a dos meus senhores, luxo, conforto e folga, longe dos trabalhadores. Hoje eu fujo daqui, vou me mandar por aí em busca dos meus valores. O meu contato com a literatura de cordel teve início na infância. Na cidade de Senhor do Bonfim, onde eu nasci, e onde tem assim uma feira livre muito grande, eu conheci um vendedor de folheto. Esse cantador tinha diversos cordéis decorados e nos intervalos ele cantava uma música de Elvis Presley, né? Então já havia aí uma mistura do rock and roll com, de repente, a literatura de cordel,
que muito me fascinou. Eu não sou uma cordelista de uma nota só, mas eu sou identificada e caracterizada como a cordelista que mais produziu literatura em prol, né, ou valorizando a população LGBTQIA+, e também as mulheres, né? Então é um cordelírio feminista, eu me afirmo assim. Então acho que 80% ou mais da minha obra é dedicada a falar das mulheres, do seu protagonismo, das múltiplas violências, né? Mas não é só um cordel cheio de lamúrias ou de queixos, é um cordel também anunciativo. Há um mito de que a literatura de cordel é escrita por poetas analfabetos. E sempre que aparece um poeta com nível superior, com o estudo, né, de uma escolarização maior do que os que estão no mercado, existe um preconceito, pois acaba se achando que esse poeta vai tomar o mercado, vai tomar a clientela daqueles que estão ali necessariamente sobrevivendo. Quando eu comecei a fazer cordel, esse aqui não era o cordel politicamente correto. O cordel politicamente correto era o cordel tradicional, que você discriminava negros, mulheres. Era um cordel que era politicamente correto com uma tradição de métrica, de rima, de peleja. Nas pelejas do Cega Aderaldo com uma figura lá, com um homem negro, né, Zé Pretinho e Cega Aderaldo, quanto mais um batesse no outro e mostrasse as suas vulnerabilidades e, entre aspas, com muitas aspas, seus defeitos, mais era apreciado. Lembrando que também nesta época, em que foi dado esse nome, outros tipos de livros eram vendidos também em formato de folheto. Livro de oração, livro de conselhos, livros religiosos, livros de receitas, romances em prosa e alguns romances também versificados que eram trazidos de Portugal. Outra coisa que a gente precisa lembrar a quem gosta da literatura de cordel é que obrigatoriamente a literatura de cordel ela não precisa ter xilogravura na capa. O que define a literatura de cordel é a forma de escrever. É a forma de escrever. Eu vejo polêmica entre colegas de que a literatura de cordel só pode ser chamada assim se tiver 32 estrofes no folheto. E aí eu digo, então a gente vai precisar usar uma régua para definir o que é literatura de cordel? Se eu colocar apenas 28 estrofes, não estou fazendo literatura de cordel? 100 anos de cordel. E lá dentro das estruturas estavam os acadêmicos discutindo, da USP, aquela galera lá toda, discutindo literatura de cordel. Eles descobriram o cordel, né? E aí lá fora estavam os vendedores. Lá fora, do lado de fora, não estava ladeado, não estava na mesa para falar eu fazedora, tu pesquisadora, etc. Então tinha as nossas mesinhas modestas dos cordelistas radicais, e tinha a mesa dos cordelistas que tinham status, que eram apadrinhados, né, e tudo. As editoras resolveram publicar cordel, elas selecionam, elas dizem, inclusive, quem são os melhores cordelistas do Brasil. E elas dizem a partir de quem? De uma pegada sudestina. De quem está nas academias. Então, tem a Academia do Rio de Janeiro, né, que é a mais importante, a mais influente, que só recentemente veio acolher mulheres, né? Algumas mulheres nordestinas e tudo. Enfim, então você vai ter aí muita gente fazendo cordel. Eu gosto muito dessa diálogo entre o repente e o rapper, né? Entre a literatura de cordel e o cinema, o teatro, etc. Mas o que eu não gosto é dessa apropriação mercadológica que se faz com a literatura de cordel, como se faz com qualquer outra arte. Então, assim, eu me coloco nessa posição de quem produz um cordel para distribuir, para torná-lo acessível, né? A literatura de cordel, ela é identificada pela maneira que ela é escrita. Ela tem uma métrica. Qualquer país que tem literatura popular, você vai encontrar lá os 7 sílabas, porque cabe dentro de um espaço de respiração. Estou de olho em você. Eu vou lhe pegar lá fora. Me empreste o seu telefone. Vou tomar café com pão. Então, dentro desse espaço de inspiração e expiração,
cabem 7 sílabas. E essas 7 sílabas podem ser musicadas em qualquer ritmo. Se você optou por fazer a rima no 2, no 4 e no 6, na outra estrofe você não pode mudar esse esquema. Tem poetas que rimam os ímpares, 1, 3, 5 e o 2, 4, 6. Tem poetas que fazem rimas juntas, em pares. O 1 com 2, o 3 com 4 e o 5 com 6. Então, o próprio poeta define seu esquema de rimas. Quem mais criou esquema de rimas foi Patativa do Assaré. Se você der uma vasculhada na obra dele, você vai ver que ele criava diversos esquemas de rimas. Então, qualquer ritmo eu posso colocar na literatura de cordel, porque ela é musical. Desde a sua adolescência, aos 13 anos de idade, acolhia os mendigos e doentes da cidade, levava-os para casa, fazendo a caridade. Esse é o ritmo mais comum, usado por contadores, por aboiadores, por repentistas. Jogou bola, empinou pipa, era menina retada, destemida e justiceira, que vivia preocupada com a miséria alheia, que ninguém fazia nada, E tem que estar sempre com o bracinho assim também, né? E torcer o corpo, senão você não é um verdadeiro rapper. Pode ser também um funkão? Pode. Ela queria seguir a vida religiosa, foi professora formada, bem educada e formosa, logo tornou-se uma freira com carreira gloriosa, osa. Então a gente brinca. Falar de um cordel que as pessoas utilizam muito, né? Que as pessoas dramatizam e gostam de trabalhar com ele, que é o Embalando Meninas em Tempos de Violência, né? Então, esse cordel, eu trabalho, né? Eu intertextualizo com músicas de ciranda, de roda, né? Na minha juventude, na minha infância, na verdade, era muito comum as meninas e meninos também brincarem de roda e aquelas músicas clássicas. E aí eu tomo emprestado as músicas e ressignifico, dando um desfecho lamentavelmente violento, né? Que a ideia era denunciar. Então, eu digo assim: uma é rica, de mavé, outra é pobre, de mavé. Escolhei a que quiser, pois ambas são agredidas a porrada e pontapé. E aí, como o cordel se chama Embalando Meninas em Tempos de Violência, eu vou utilizando outras cantigas de roda. O cravo brigou com a rosa dentro de sua morada, a rosa saiu ferida e o cravo a dar risada. E aí tem desfechos, né, de falando sobre aquela música Meu Limão, Meu Limoeiro, né, que onde na brincadeirinha diz assim, que era no bairro do Limoeiro, lá em Juazeiro do Norte, né, em que ela vai dizer, né, que o pai dela acaba violentando ela. Ao chegar nesse grupo de pesquisa, me interessei por um livro publicado pela professora Edilene de Matos, sobre Cuíca de Santo Amaro, né? O tal poeta desbocado. E a partir daí comecei a escrever cordéis de uma forma frenética. Toda notícia para mim era motivo de fazer cordel. Porque cordel era chamado também de um poeta repórter. E mantive esse pique durante uns 10 anos. Hoje eu tenho praticamente publicado 180 folhetos de cordel. E o cordel noticioso ou circunstancial virou uma paixão para mim. Eu já tinha essa vocação para ser jornalista, já tinha trabalhado como jornalista provisionado no interior e comecei a criar títulos assim fantásticos, como O Buraco do Metrô arrombou com Salvador, O Dia em que Irmã Dulce rodou a baiana no brega, A baleia que encalhou no dia da parada gay, A mijada do baiano derruba concreto armado. Tenho aqui alguns outros folhetos. A mulher que virou homem para libertar o Brasil. Quando o Bahia foder, o Vitória vai fazer o curso A.
E aí eu vou narrando essa história toda até chegar na década de 70 para enaltecer. Aí sim, a primeira mulher que escreve e subscreve o seu cordel. Somente em 72, Vicência Macedo Maia viria escrever depois Nascia o Verso de Saia. No estado da Bahia, deu-se a tal rebeldia que hoje não leva vaia. Então eu acho que falta um pouco mais as escolas baianas, a sociedade, né, brasileira como um todo, mas a Bahia se autoafirmar como sendo o berço, né, da literatura de cordel feminina. Quem que pese na Paraíba, no Pernambuco, no Ceará e em outros espaços, porque minha avó, obviamente, já produzia muito antes delas, né? Mas não escrevia e, portanto, não deixou registros, né? Então, assim, aqui a Vicência Macedo Maia, ela poderia hoje ser obra de uma pesquisa, de um filme, quem sabe. Eu estou aí lançando janelas, né, para estudiosos e estudiosas do tema, né? Então, Nascia o Verso de Saia. A exemplo de Cuíca de Santo Amaro, eu comecei a minha produção. Cuíca de Santo Amaro, o tal poeta desbocado. Pouca coisa se escreveu sobre a vida desse homem, e entre essas poucas coisas, que seu nome é José Gomes, nascido em Salvador, conforme documentou-se. 1907 foi quando ele nasceu, e em 64, o ano em que faleceu, Cuíca de Santo Amaro, para nós nunca morreu. Estudou com os capuchinhos e o pouco que aprendeu o transformou em pessoa que cria o destino seu, sonhar em vencer na vida, e foi o que sucedeu. Foi numa tinturaria onde ele começou a perceber que no mundo o pobre não tem valor. Depois mudou de emprego e foi ser um cobrador. Sempre saía de casa com uma planta na mão para espantar mal-olhado por pura superstição ou para manter um contato com a natureza mãe. Depois, um produto novo incluiu no seu estoque uns livretos de poesia e, com pose de repórter, lia para a freguesia que comprava para sua sorte. Era hábito dos poetas de cordel venderem os seus livretos no meio da rua. Bom, então assim, aí a Bahia traz essa possibilidade de olhar outros sujeitos, outros corpos, né? Obviamente, vivendo aqui, eu também percebo alguns problemas, né? Algumas questões sociais que eu não via desde lá. E aí eu sou uma mulher que anda muito de coletivos, e aí eu fiz um cordel para homenagear as pessoas, os trabalhadores informais, né? Que entram e sobem dentro dos ônibus o dia inteiro para tentar ganhar a vida. E aí eu fiz um cordel chamado 3 é um real, né? Homenageando e reconhecendo o corre, né, de mulheres e de homens. Aí eu digo, ela fala em Jesus para vender chocolate. Ele faz sinal da cruz para vender alicate. Ela agradece ao motor, ele acena ao cobrador que também já fez biscate. Ele diz que tem caneta e capa para celular, ela diz que tem chupeta, brinco, anel e colar. Ele grita, olha o tridente. Ela exibe escova e pente, dizendo é para acabar. Ele traz doce de leite, ela talco para chulé. Ele vende uns enfeites, ela entra com picolé. Ele traz bronzeador, óculos e protetor, e ela tem creme para o pé. Ele mostra adesivos, ela passa com sequilho. Ele vende curativos, ela traz bolo de milho. Ele tem H2O, ela vende pão de ló. Ele traz batom e brilho. O dia todo é assim, e todo dia é igual. A batalha não tem fim na terra do carnaval. Ela e ele vão gritar, e a gente vai comprar, porque 3 é um real. Então essa é uma das influências de estar, né, cordelirando a partir de terras, né, soteropolitanas.